Então, gente, eu queria enfatizar principalmente essa parte, porque a Resolução CONAMA 413, ela vem classificar os empreendimentos. E dependendo da classificação do empreendimento, a gente vai ter um tipo de licenciamento. Então, a primeira classificação que ela faz é em relação ao porte do empreendimento aquícola. Então, essa resolução, ela vem classificar os empreendimentos como de pequeno, médio e grande porte, tá bom? E dependendo da forma desse empreendimento, a gente vai ter uma área ou um volume que vai ser utilizado que vai classificar conforme o porte do empreendimento. Então, por exemplo, a carcinicultura de água doce, ou piscicultura em viveiros escavados, quando a área de lâmina d'água é menor que 5 hectares, ela vai ser classificada como pequeno. Quando a área alagada for entre 5 a 50 hectares, é médio porte. E grande porte quando a área alagada é acima de 50 hectares. Quando a gente fala de carcinicultura de água doce, piscicultura em tanques-redes ou tanques revestidos, então o empreendimento vai ser classificado como pequeno porte, empreendimentos que apresentam essa estrutura com volume menor de 1.000 metros cúbicos, médio entre 1.000 e 5.000 e grande acima de 5.000 metros cúbicos. Para a ranicultura, a mesma coisa, também tem uma classificação. Outra classificação também da 413 é quanto potencial de severidade da espécie que está sendo cultivada. Então, ela vem classificar também. Então, para ver essa classificação, se a espécie cultivada ela tem baixo ou médio ou alto potencial de severidade, ela vai relacionar o sistema de produção, daí a importância da gente entender o conceito que foi exposto na aula anterior, vai relacionar o sistema de produção, se a espécie é nativa ou exótica, ou ainda se ela é carnívora ou onívora. Então, dependendo do sistema de produção e dessas características acima relacionadas, essa resolução vai classificar a espécie como um baixo ou médio ou alto potencial de severidade, como vocês podem observar aqui. Então, por exemplo, um sistema semi-intensivo, aquele sistema que a gente utiliza a viveiros escavados, onde eu vou utilizar uma espécie carnívora inativa, por exemplo, o pirarucu, então esta vai apresentar um médio potencial de severidade. Tudo bem? Se eu, por exemplo, utilizar um sistema intensivo, com a utilização de tanques-redes, por exemplo, e uma espécie onívora, por exemplo, como a tilápia, que é uma espécie exótica, então eu vou ter aí um alto potencial de severidade. Tudo bem? Então é mais ou menos em relação a essas classificações que, dependendo de uma ou de outra, eu vou ter um tipo de licenciamento ambiental. Então eu peço a vocês que deem uma olhada em relação a essas classificações, pois justamente nessa resolução e também na resolução do Estado do Pará vão ter esse tipo de classificação. Tudo bem? Então essas duas tabelas que eu falei anteriormente, essas duas classificações, elas vão se resumir nessa tabela aqui. Então essa tabela ela vai relacionar justamente as características que a gente falou anteriormente. Então ela vai relacionar o porte do empreendimento com o potencial de severidade da espécie. E vai classificar aqui, como vocês podem observar, em vários tipos de empreendimentos. Por exemplo, o empreendimento GA é um empreendimento que é caracterizado por apresentar um grande porte e ao mesmo tempo uma espécie que tem um alto potencial de severidade. Então vai ter um tipo de licenciamento. Geralmente esses empreendimentos que apresentam grande porte e alto potencial de severidade, eles vão estar enquadrados no licenciamento ordinário. O licenciamento ordinário é o mais complexo, que precisa de 3 tipos de licença para poder ele operacionar. Então, essa instrução normativa que eu vou falar aqui, a instrução normativa da SEMA número 4 de 2013, também trata de licenciamento ambiental, só que específico para o estado do Pará. Então, tudo que eu falei anteriormente
em relação à classificação também é utilizada por essa instrução normativa, só que para o estado do Pará. Eu vou mandar para vocês essa instrução normativa com todos os anexos, né? O que vai mudar dessa instrução normativa para a resolução CONAMA 413 é justamente quanto ao porte dos empreendimentos. Então tem uma diferença do porte dos empreendimentos dessa instrução normativa para o porte dos empreendimentos da instrução normativa que eu falei, da resolução CONAMA 413 que eu falei anteriormente. Ela também vem tratar do licenciamento ambiental nas 3 modalidades, quando o mesmo é simplificado, e a atividade que vai estar enquadrada para a solicitação do licenciamento simplificado vão ter determinadas características também, que eu peço que vocês deem um enfoque nessa questão. Vem falar também do licenciamento ordinário e das 3 licenças para se ter esse licenciamento ordinário, que é o licenciamento mais complexo. E dependendo da classificação do empreendimento, há a possibilidade de dispensa de licenciamento ambiental. Tudo bem? Conforme aquela classificação. Peço que vocês leiam e deem uma atenção especial para esse ponto da legislação. E uma outra resolução que também deve ser enfatizada na aula de vocês, aqui na aula de vocês, é a resolução CONAMA 357, que vem dispor justamente da classificação dos corpos hídricos e dá diretrizes para o seu enquadramento. Então, essa resolução também eu vou mandar para vocês e ela vai segregar esses corpos hídricos em várias classes, né? Classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. E dependendo da classe, ela vai ter uma característica físico-química, uma característica microbiológica que vai classificar esse corpo hídrico. Então, as águas que são utilizadas para a agricultura, elas devem ser de classe 2, que vai estar nessa resolução todas as características. Eu vou mandar para vocês. Eu quero que vocês deem uma lida nas características relacionadas às águas de classe 2, quando a gente está falando de água doce. E por fim, a resolução 430, gente, que ela vem da CONAMA também, que ela vem complementar a resolução 357 do CONAMA também, essa anteriormente que eu falei, em relação aos corpos hídricos. Então, ela vai dar diretrizes relacionadas aos padrões de lançamento de efluentes. Então, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Por favor, dê uma lida e dê atenção nos detalhes que eu falei dessa aula. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato por WhatsApp ou pelo fórum que eu vou criar no SIGA. Então, mais uma vez, boa noite e se cuidem, gente. Abraço.